que dizer do filme Michael Jackson? Eu já havia assistido, né? Mas o meu amigo aqui, o Dersão, ele nunca tinha assistido. Agora, conta a experiência, como é que foi, cara? Cara, eu não sei o que dizer, só assistam, assistam. É incrível, é espetacular, a sensação são inúmeras sensações que não tem como explicar. O melhor filme do ano. Como é que a gente pode explicar? Me diga, como é que pode? Só assistam, o melhor filme do ano. Assistam demais. Porque é top. Eterno MJ, Eterno Michael Jackson, a lenda, o rei do pop. Sempre. A lenda. Já não basta a lenda do sax, que já notou esse cara aqui, ó, que ele merece, pois ele merece muito isso. É nóis, tá acabando. É nóis. Tudo que a gente tem a dizer é... E agora vamos brindar com o quê? O Sunday e o sorvete de baunilha. A nós. Aí se vê mais tarde, tamo junto sempre, é nóis. A trajetória de uma pessoa. Um homem capaz de tudo para conseguir o que quer. Ser ou não ser, eu sou a fênix que ressurge. Bem-vindo ao meu canal do YouTube, Dersão YT. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Anderson Júnior, aqui no canal Dersão YT, mas pode me chamar de Dersão, pois a cada dia vídeo estamos criando... Obrigado, moto. Pois a cada dia em vídeo estamos criando mais e mais intimidade. Ai meu Deus do céu. Vamos lá. Galera, é o seguinte, como vocês viram na capa e no título, é isso mesmo que vocês não estão... Eu não tô sabendo lidar. Venha curtir um vlog de 2 dias comigo no show da cantora Simone Mendes e do cantor Daniel. Será que vai dar bom, mano? Vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo, viu? Mas antes de começar, já se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita. Curte, comente, compartilhe, chame todo mundo pra ver. Toque no sino de notificações, pois toda segunda-feira, às 4 da tarde, tem conteúdo novo por aqui. Eu conto muito com o apoio de vocês. Já me segue nas redes sociais, que é Facebook, Anderson.9665, Instagram, DersonWilsonT e DersonWilsonT Reserva 3. E me ajude a preencher o impulsionamento do Quai e do TikTok. Tamo junto sempre, é nóis. Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim. Basicamente eu acordei agora há pouco com as galinhas, digamos assim, né? Ou seja, acordei bem cedo. Pois é o seguinte, eu levarei vocês a um certo lugar. E logo em seguida, mais tarde, eu tenho uma coisa super importante para conversar com vocês. É sério. Assista esse vídeo até o final. Meu Deus do céu, gente. Ah não, né? Assim não dá. Assim o coraçãozinho da pessoa de eu não aguenta de tanta emoção. Olha só, gente. Eu não falo mais nada, que eu vou deixar vocês verem de perto o que tá acontecendo. Olha só. Mano, parece até mentira, gente. Eu não tô acreditando que nos próximos dias eu vou estar ali. Ainda faltam alguns acabamentos, pois exige um tempo para poder ficar totalmente completo. Porém, entretanto, todavia, eu nem acredito, mano, que eu vou estar ali, próximo. Eu nem acredito que eu vou estar ali, mano. Parece... Se isso não é sonho, se isso não é realidade, eu não sei mais o que é, mano. De verdade mesmo. Eu vejo vocês nos próximos dias, mano. De verdade mesmo, vocês são foda. Inclusive, obrigado Deus por essa oportunidade de estar frente a frente, tanto com Simone Mendes e com Daniel. E Simone e Daniel, tamo juntos sempre. Amo vocês demais da conta. Sou fã de carteirinha número 1 sempre. Para sempre. Tamo juntos sempre. É nóis. Pois muito bem, pessoal. Tô aqui chegando na Fundação Social.
Opa, peraí. Com tanta emoção, a flor da pele, eu tinha esquecido de falar nessa parte. Desculpa, pessoal. O que acontece é o seguinte: eu fui até a Fundação Social levar 1 quilo de açúcar correspondente ao show. No caso, vai ter o show da Simone Mendes, vai ter também Maiara e Maraísa, Zé Neto Cristiano com a Loki e vai ter o Daniel. Eu escolhi o do Daniel. Hoje trocarei por um ingresso pista solidária do show do Daniel. Eu não vou fazer gravação por lá por questão de segurança, imagem, etc e tudo mais, beleza? Espero que vocês me compreendam. Tamo junto sim. Pois muito bem, pessoal. Cheguei em casa agora há pouco. Aliás, faz uns minutos. Daqui a pouquinho eu vou conversar seriamente com vocês. Eu espero de verdade que vocês entendam vários pontos que eu vou conversar com vocês, que são basicamente primordiais, beleza? Tamo junto sempre. É nóis. Para quem não me conhece, o meu nome é Anderson, tenho 27 anos, sou youtuber, sou fissurado, no caso eu possuo a fissura lavo-palatina e sou autista de nível de suporte. Para quem não conhece a fissura lavo-palatina, resumidamente em poucas palavras, nasci com só da boca e nariz basicamente aberto. E em 2023 eu descobri o diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, porém sem laudo. Porém, entretanto, todavia, estou à procura de um psicólogo que me dê esse laudo, porque antigamente, muito antigamente, quando eu era uma criança ainda de colo, não tínhamos informação sobre isso, e se tinha, a porcentagem era basicamente de 60% a 40%. Desses 40% diziam que essa condição era tida como louca, nomeada como louca, fora do comum, entre muitas e muitas aspas. Isso foi muito alarmante. Diziam que éramos loucos por ter essa condição e tipo, oi? Sendo que não éramos assim. Tanto eu como a minha família não sabíamos absolutamente nada disso. Nada. Tanto que eu sou suspeito para falar disso porque eu nasci nos finais dos anos 90 indo para os anos 2000. Tanto não tinha tecnologia nem informação, porque era tudo muito escasso. Essa coisa da tecnologia estava começando a engrenar. Pois muito bem, venho de uma família muito humilde, que sempre colocou meus pés no chão, independente de qualquer coisa. Agradeço muito a minha mãe, minha querida avó Maria, conhecida como Mamãe Nina, a minha tia Alexandra, conhecida como Kiki pela nossa família, meu avô Luiz, que eu chamava de Papai Camarão, que também era conhecido por esse apelido. Aqui na minha família todo mundo tem apelidos, principalmente na minha vizinhança, quando eu morava lá com a minha avó, com os meus avós. A vida toda eu morei com eles, pois a minha mãe mesmo, ela sempre trabalhava de cidade em cidade para poder dar o melhor para nossa família, assim como a minha avó sempre dava o melhor pra gente. Passei por poucas e boas devido a essa minha trajetória daí. Tanto na questão da fissura, agora estou passando por essa descoberta do autismo. Ainda que eu tenha descoberto esse diagnóstico em 2023, que é do autismo e nível de suporte, eu ando pesquisando muito sobre isso, tentando me informar um pouco melhor sobre quais são as características, quais são as coisas boas, as coisas ruins que acontecem. Por que eu falo de coisas boas e coisas ruins? Tem as coisas boas que você meio que garante os seus direitos, porém você tem que entrar numa luta constante para conseguir de fato, porque há muitas barreiras em volta disso, com preconceito e tudo que acontece nesse negócio daí. Assim como a fissura lavo-palatina, que eu levo pra minha vida toda. Agora, se você ouvir esse barulho é de chuva, porque tá chovendo, ou seja, a gravação vai ficar ruim, mas eu vou deixar um pouco melhor quando eu editar esse vídeo, ok? Enfim. Meu Deus, parou. Obrigado, Deus. Não sei se eu posso agradecer por agora, porque quando eu tava falando da chuva, automaticamente parou. Meu Deus. Ah não, mas já tá voltando. Enfim, tô enrolando demais. Tudo começa através dessa primeira deficiência que eu tenho, fissura lavo-palatina. Passei por várias coisas, situações devido à fissura, devido a vários procedimentos. Muito antigamente eu meio que tentava me encaixar num padrão. Eu queria ser normal como todo mundo. Normal como todo mundo. Porém, entretanto, todavia, de alguma maneira, eu sabia e não sabia ao mesmo tempo. Mesmo quando eu era criança. No começo pra mim, foi um choque. De tipo, como é normal em tudo dessa forma. Passei por inúmeras intervenções, cirurgias, tanto estéticas como dentárias. Já são mais de 18 a 20 cirurgias que eu já fiz em toda essa minha vida. Eu frequento o Hospital de Anomalias Craniofaciais, que fica lá em Bauru, já aqui no interior de São Paulo. Daqui da minha cidade, que é Caçapava, que também fica no interior de São Paulo, eu vou basicamente todas as noites, às vezes até de madrugada, para fazer procedimentos ainda, porque dependendo da situação, essas intervenções, procedimentos, perduram para a vida toda. Foi muito
ao mesmo tempo que difícil, foi libertador pra mim. Eu sempre fui muito quieto na minha, não queria falar com ninguém, porque eu achava que eu não... Se eu falasse alguma coisa, eu já seria criticado, não só pela questão da fissura, agora também com a questão do autismo. Meio que voltando ao início de tudo, que eu tinha falado sobre a minha família, etc e mais, eu tinha esquecido de falar de outros integrantes da minha família que são meu irmão Fernando, a minha irmã mais nova Beatriz, e em seguida eu, que sou mais velho. Eu tenho 27 anos. O meu irmão tem 22 e a minha irmã mais nova tem 10. Eu sou nascido e criado aqui em Caçapava, no interior de São Paulo, desde quando eu era bem pequenininho, com os meus avós, etc e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque os meus avós foram praticamente os meus alicerces de toda uma vida. Ou seja, essa minha vida aqui, ó, que vocês veem. Infelizmente, em 2010 eu tive um luto meio que assim, meio não, totalmente arrasador pra minha vida. Porque eu perdi a minha tia aos 15 anos por conta de uma doença que era um câncer na medula espinhal. A minha avó, que quando descobriu isso, teve depressão. Não queria comer absolutamente nada depois de descobrir isso, porque também foi um choque pra ela. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito mal mesmo. Principalmente a minha avó, porque ela sempre foi a minha companheira de viagens para esse centro de anomalias craniofaciais que fica em Bauru, conhecido como Centrinho. Aí eu fiquei totalmente arrasado. Simplesmente o meu chão se abriu sob meus pés. Eu basicamente não tive uma saída senão me isolar e pensar no que eu ia fazer daqui pra frente. Eu tô sendo completamente sincero com vocês, gente, porque não é fácil, não é fácil. Até hoje eu sinto saudade delas, porque quando eu nasci, na questão da fissura, eu não conseguia me alimentar do leite materno de minha mãe. Não conseguia. A única solução que tinha era ser alimentado por uma sonda. Era bem difícil de ver aquela coisa, porque, confesso pra vocês, eu tinha um medo danado daquilo. Não é que eu não tinha medo, eu tinha pânico daquilo. Mas o que eu poderia fazer? Eu era uma criança, eu estava numa fase... Eu tinha acabado de nascer, a minha mãe me trouxe ao mundo. Tanto ela como a minha avó, tia e avô sempre foram e sempre serão meus alicerces da vida. Sempre. Ela sempre estava comigo lá também. Tanto minha mãe, minha avó, minha tia e meu avô. Porém, todavia tem uma questão que me abala até hoje. Que é sobre a questão do meu tio, que eu já falei aqui pra vocês. Mas se vocês não sabem e chegaram agora, eu vou contar. O meu tio sempre foi uma pessoa de coisas erradas. Eu não vou falar aqui, porque senão a plataforma YouTube me corta o pescoço daqui. Mas eu queria que vocês me entenderam. Coisas ilícitas que não vale a pena falar. Quando eu completei 18 anos, ele simplesmente me fez muito mal mesmo. Aí vocês me perguntam, mas o que foi que ele fez pra te fazer tão mal assim, pra você ter um trauma, sei lá? Ele basicamente me ameaçava, me batia, porque no caso eu tinha um medo danado dele. Mesmo que com 18 anos, você pode falar, ah, mas você é homem, mas você tinha completado 18 anos, mas você não tinha que ter medo dele, sei lá o quê. Aí que entra a questão. Eu tava numa fase da minha vida, eu tinha completado 18 anos, porém eu tava numa fase da minha vida que a minha autoestima tava muito pra baixo assim. Principalmente quando eu frequentei o colégio, o ensino médio, pré-escola. Isso é bem complicado mesmo. Entre muitas outras razões que eu vou dizer agora. Eu tava com muita culpa de ser quem eu era, simplesmente perdido. Muitos me chamavam de coisas que acho que nem, sei lá. Eu vou falar mesmo, porque sei que outras pessoas vão se identificar com isso. Enfim, me chamavam de tudo quanto é coisa. Perguntaram se isso aqui era um acidente. Me perguntavam basicamente assim: ah, Anderson, a sua mãe por acaso não fechou o seu nariz? Porque eu tenho certeza que ela tem uma chave no peito pelo motivo de que não deu pra fechar o seu nariz direito. Entre muitas outras coisas que nem convinha falar, que foram simplesmente horrorosas. Aí muitos perguntam também: mas por que você só fala sobre isso, não fala sobre outras coisas? Pela simples razão que isso me permeia a minha vida toda. O que vocês queriam que eu fizesse? Que eu não contasse a minha história? Aliás, que eu mentisse que essa não é minha história? Eu sempre digo, se eu for me privar da minha verdade, o que eu vivi, a realidade que eu vivi, eu vou ficar louco. Eu só não fiquei louco também porque eu sempre tive também pessoas que estavam ao meu redor, que é a minha família. Inclusive, tem uma pessoa que eu conheci no ensino médio que me deu a maior força da vida. Você já deve ter visto essa pessoa nos meus vídeos, que é o Joxan Ventura, conhecido como Joxax. Você quer um superstar do saxofone? Que isso? Mas eu agradeço, meu. Superstar foi boa. Superstar é boa. Superstar! Imagina?
Aliás, vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês verem até lá, porque o WhatsApp mesmo não posso, porque dá prejuízo pra mim. Enfim, ele é um ótimo saxofonista profissional, que se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse o link no canal dele, que vai estar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Pois muito bem, o meu amigo Joxags é uma pessoa incrível. Ele é autista de nível de suporte, assim como eu. Me ajudou a entender um pouco do que é o autismo. E por conta dele eu cada dia aprendo mais sobre isso, porque muito antigamente, lá pros meados dos anos 90, quase que no início dos anos 2000, a internet estava começando a engrenar. Tinha poucas evidências do que era o autismo. Quando tinha, no caso, nessa época era bem escasso, porque a internet estava começando a engrenar. Porque fui entendendo e entendo a cada dia mais sobre isso, pesquisando e tudo mais. Porque também tem uma questão que ele me ensinou há muito tempo o que era fé em Deus, que por muito tempo eu não tinha. E tem muitas coisas ainda que são quase que difíceis de falar. Joxon e eu temos uma amizade desde o ensino médio, desde o colégio. A nossa amizade sempre será para a vida inteira, sempre. Ainda tem muito mais que eu gostaria de falar, mas eu creio que, deixa eu ver, tudo que eu já passei de coisas quase que humilhantes assim na minha vida, eu tive uma luz. E essa luz foi ele. Nossa. E aquele que não dorme lá em cima. Muito antigamente eu era... Ele era mais fechado. Eu era muito mais fechado, Cerrado. porém, eu era muito mais fechado, porém assim, eu venho de uma família que sumariamente é católica, porém eu meio que não seguia muito essa religião e não tenho nada contra, simplesmente por questão minha mesmo. E eu vendo isso, tinha coisas que eu não enxergava, como é que Deus era esse ser grandioso, como é que era ser uma pessoa, digamos, devota dele. E tem um versículo da Bíblia que eu aprendi que era em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que se diz basicamente assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa frase E esse versículo me pegou de um jeito que me fez abrir muitas amarras que estavam na minha mente. Me lembrei desse versículo por conta de Deus e também por conta dele. Olha o que ele me trouxe. Trouxe umas coisas boas pra ele, não? Excelentes. Isso que eu ia falar, não são nem coisas boas, são coisas excelentes. Coisas maiores e melhores. É exatamente isso. Me desencadeou várias chaves que estavam trancadas em minha mente que eu simplesmente custei a acreditar. Sendo que eu tinha uma pessoa ali que dava pra mim porque deve é. Meio que, contanto de eu ser fechado, de eu ser isso, de eu ser aquilo, tanto retraído, tipo, quase que não me importava pra nada do tipo, eu não conseguia enxergar que tinha essa pessoa que está aqui do meu lado agora. Tá vendo, gente? É por isso que eu amo esse rapaz aí. Vou sair daqui com muito elogio, cara. Eu nunca pensei que a minha vida... No caso, elogio é pouco, né? Elogio é pouco. Tá vendo? Pois é, eu nunca pensei. Meu exemplo de vida alcançaria uma outra vida que, além de falar tudo isso pra mim, o que me deixa mais feliz é que ele disse que eu trouxe a luz de Deus pra vida dele. Coisa que eu nunca imaginava que ia poder fazer isso. É a fé. Com certeza, mano, com certeza. Novamente eu quero aqui te agradecer pela nossa amizade, que com certeza a gente vai ter muitas outras aventuras pra desbravar por esse mundo aí afora. Eu conto com a sua presença, viu? Pode pá. É nóis. Beleza? É nóis. Ele trabalha como saxofonista profissional. Ele me ajudou no tempo de colégio, basicamente no ensino médio, ele me ajudou a ser uma pessoa melhor também. Eu tava totalmente perdido. Eu acreditava em todo mundo que me falava essas coisas horrorosas pra mim. Eu me sentia culpado por isso. E... Peraí, gente. Eu acho... Eu vou tentar não me emocionar. Apesar de que vai ser difícil. Essa pessoa, o Joxags, seu leitor Joxags, ele é um saxofonista profissional que eu conheço desde o ensino médio, há muito tempo atrás.
Quando eu completei 18 anos, que eu falei sobre a questão do meu tio e tal, que ele me ameaçava, me batia e tudo mais, o Joku-san, ele foi até a minha casa para poder falar comigo, porém meu tio viu que ele estava no portão de casa e o expulsou. E desde aquele dia que isso aconteceu, eu não perdoo meu tio por isso. Não perdoo. Ele não podia ter feito isso. Não podia. Sabe por que eu digo isso? O Joku-san mesmo me ajudou a ser uma pessoa melhor. Me ajudou por muito tempo a resgatar uma fé que eu tinha perdido, que era a fé em Deus. Eu acreditava em Deus quando eu era criança. Não é que eu não acreditasse em Deus quando eu era criança. É porque eu não queria seguir uma religião que, pela maioria das vezes, algumas pessoas que são de uma igreja dizem pra gente amar o próximo como a si mesmo, só que quando vai ver na prática, já xinga o outro de tudo quanto é coisa, já aponta o dedo lá, você vai pro inferno, você vai pra isso, você vai pra aquilo, você vai pra aquilo outro. De antemão, não tô generalizando, isso são algumas pessoas, algumas. Já aconteceu muitas coisas desse tipo comigo. Me falavam que por ter a fissura eu tava louco, eu tinha um parafuso a menos. Tanto quanto a fissura, agora como o autismo também. E falavam que eu era louco, que eu era doido, sendo que não. E mais, só um minuto, que eu já volto. Uma coisa que eu sempre levei pra vida, graças à minha família e ao Joku-san, é que eu não deveria ter ligado pra esse tipo de comentário, tipo de coisa, porque quando eu era criança eu acreditava em todo mundo. Eu acreditava que as pessoas eram boas. Porém algumas, tanto que quando eu nasci, essas pessoas vinham com uma curiosidade. Só que naquela curiosidade maldosa, pela questão disso aqui ó, da fissura. Hoje em dia eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou fissurado sim. E aí vocês me perguntam, por que toda essa emoção por ver Simone Mendes e Daniel? Porque tipo assim, gente, eu sempre, mesmo quando eu era criança, eu achei que frequentar alguns tipos de lugares não eram para mim, que eu achava que eram impossíveis. E principalmente porque eu não queria reviver todo o passado que eu já tive de coisas negativas com relação a isso. De algumas pessoas que eu já conheci, eu percebi que nenhuma delas fizeram diferenças com relação a mim, a minha fissura, nada do tipo. Eu sei, quando eu era criança eu sabia e não sabia ao mesmo tempo. Só que o que eu poderia fazer? Eu era uma criança. A única coisa que eu queria fazer era ficar na casa da minha avó, porque ela era o meu porto seguro. Quando eu chegava da escola, se eu chegava triste, ela vinha com aquele abraço de avó mesmo. Ela vinha com aquele acalento que deixa o nosso coração cheio de alegria, cheio de ternura, cheio de amor pra dar. Enfim, ela sempre tinha isso. E eu agradeço muito demais a ela e também a minha mãe, toda a minha família, porque sempre estiveram no meu lado, independente de qualquer coisa. Eu sei, eu tô enrolando muito por demais, porque eu não... Querendo ou não, isso me marca de um jeito que vocês não têm noção, gente. De verdade mesmo. Espero que vocês entendam. Espero que vocês entendam tudo que eu irei falar agora. Porque é o que está entalado na minha garganta há muito tempo. Com a relação de eu já ter passado um monte de coisas horrorosas, perguntas inadequadas de pessoas que eu achavam que eram amigos meus, principalmente na escola, e não eram absolutamente nada. Todo mundo me fazia acreditar que eu era um monstro, uma pessoa anormal, sendo que eu não era. E eu me culpei muito por isso, muito. Aí você fala, ah, mas você tá fazendo isso só pra aparecer, porque você é vitimista, que não sei... Calada você vence. Só isso, nada mais. Me deixando em paz? Obrigado de nada, dorme com essa. Continuando o raciocínio. Com essa questão de conhecer pessoas, como eu conheci, que nem Gabriela Spanik, con una dedicatoria que diga amor para toda a vida, que es amor para toda la vida. Gracias, mi amor, una puta la... sí. Simone Simaria,
porém meio que de longe, porque eu fui em 2 shows delas. Fui no show da Simone Mendes que teve numa cidade vizinha, que é São José dos Campos. Meio que assim, eu queria conversar com ela, porém as condições na época estavam super difíceis. Aí, no caso, Gabriela Spanik, Simone Simaria, já conheci a Lu Andrade do Ruge. Oi, meu amor. Conseguimos. Desculpa novamente, o celular que eu tenho aqui é uma verdadeira porcaria. Tá tudo bem, não. Já conheci a Marina Elali. Conheci também Priscila Fantin, Bruno Lopes. Quando eu era adolescente, eu trabalhei no buffet de festa infantil como um dos covers do menu. Mentira! Qual deles você é? Tipo assim, a Lu Andrade todavia ainda não tive a oportunidade, mas logo terei. Assim como a Simone, que nos próximos dias está aí para alegrar a noite da pessoa de eu. E também o cantor Daniel. E além de muitas outras pessoas que eu quero conhecer nessa vida, que por muito tempo eu achava que algumas pessoas, não generalizando, eu achava que algumas dessas pessoas iriam fazer pouco caso de mim. Tanto devido à fissura, quanto agora referente ao tipo de nível de suporte. Porém, esse pensamento já não faz mais parte de mim. Porque eu entendi que ainda existem pessoas boas nesse mundo. De verdade mesmo. E por essa e outras razões eu digo, eu sou fissurado sim. Sou autista de nível de suporte sim. E eu irei frequentar lugares que muito antigamente eu achava que não era pra mim. Muitos apontavam, tanto na minha frente como nas costas, que isso não era pra mim, que isso era impossível. Só que veja como o mundo gira. Não é que o mundo gira, ele capota, mãe! Por isso e muitos outros motivos é que eu tô com essa emoção desde o dia em que anunciaram esse rodeio que terá na minha cidade pela primeira vez. Simone Mendes, Maiara e Maraísa, Zé Neto Cristiano com a Loki e vai ter o show do Daniel. Olha só, quem diria, não? Eu ainda terei muito mais tempo para poder falar com vocês sobre a fissura, sobre o altivo nível de suporte. Como eu falei, ainda que eu tenha descoberto isso lá em 2023, porém sem laudo, porque, como eu falei, eu nasci nos finais dos anos 90 e no para os anos 2000. E nesse tempo todo daí, eu descobri isso sem ao menos ter um laudo. Porém, todavia, isso há de mudar. Porque basicamente estou procurando psicólogos, psiquiatras, neurologistas, para que possam entender o meu caso. Apesar de que, assim, já tentei por 6 meses fazer uma consulta desse tipo. Porém, todavia, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, demora por demais para poder realizar uma consulta. Eu fiquei basicamente de 6 a 7 meses para poder realizar uma única consulta. As 2 únicas consultas, tanto psiquiatra quanto neurologista. E ninguém me chamou nem nada do tipo. Então eu terei de fazer isso por outros meios. E eu conto muito com o apoio de vocês. Se vocês conhecerem algum psicólogo, psiquiatra, neurologista que possam me recomendar, que seja daqui da minha cidade de Caçapava, interior de São Paulo, eu ficarei muito agradecido. Eu conto muito com o apoio de vocês para, assim igual a minha mãe, igual os meus avós, tia, sempre que quiseram dar o melhor para nossa família, eu quero ter essa oportunidade também, de dar o melhor para minha família. E eu conto muito com o apoio de vocês. Beleza? Acompanhe esse vídeo até o final que você vai ver o que aconteceu nesses dias que teve os shows da Simone Mendes e do Daniel. Tamo junto sempre, é nóis! Pois eu cheguei num limite que não dava mais pra segurar, não dava.